Fórum Permanente Especial Desafios da Sustentabilidade. A organização desse fórum está a cargo do Gabinete do Reitor e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. O primeiro debate a ser realizado nesse auditório é a mesa intitulada ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Acabar com fome, alcançar a segurança alimentar, a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Para mediar o debate, convidamos o professor Dr. Roberto Donato Silva Júnior para apresentar os debatedores da mesa. Obrigada. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa. Eu saúdo e agradeço a presença de todos e todas. Espero que a gente tenha hoje uma boa atividade. Então, nós começamos muito já rapidamente a mesa intitulada ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria de nutrição e promover a agricultura sustentável. Para debater esse tema aglutinado em torno de uma das ODSs, a gente vai contar com a ilustre presença da nossa querida Vanilde Esquerdo, que já apresenta a sua posição política no nome, né, Vanilde? A Vanilde, ela é professora da Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas. É professora nos programas de pós-graduação em Engenharia Agrícola, na FEAGRE e em Ciências Sociais do IFCH, ambos da Unicamp. Desenvolve pesquisas sobre temáticas que abordam a agroecologia, o desenvolvimento rural, agricultura familiar e extensão rural. Atualmente, por meio de uma abordagem interdisciplinar, se dedica a pesquisar o papel, limites e avanços do Estado e da sociedade civil na promoção de sistemas alimentares mais sustentáveis. Também, para compor a mesa, nós vamos contar aqui com a presença do professor Antônio Márcio Buanaim. Falei certo, professor? O professor Antônio, ele tem graduação em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas também do Rio de Janeiro, mestrado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Ciência Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor livre-docente da Universidade Estadual de Campinas e tem experiência na área de economia, com ênfase em economia agrícola, propriedade intelectual e inovação. Temas de pesquisa: reforma agrária, agricultura familiar, inovação tecnológica, agronegócio e propriedade intelectual. E a gente vai contar também com a presença do professor Zigomar Menezes de Souza, que está um pouquinho atrasado, mas ele logo vem compor a mesa com a gente, tá? O professor Zigomar tem graduação em agronomia pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado em agronomia também pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, a nossa querida Unesp, e doutorado em agronomia, produção vegetal, pela Universidade Estadual, também pela Unesp. Realizou pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Foi coordenador do curso de pós-graduação no Programa de Engenharia Agrícola da FEAGRE e diretor da faculdade, também da FEAGRE, entre 2015 e 2019. É líder do grupo de pesquisa Manejo do Solo e de Culturas Agrícolas. Atualmente exerce o cargo de diretor executivo de administração junto à reitoria da Unicamp. Com essa belíssima mesa, a gente pretende, então, discutir em torno das ODSs, mas não necessariamente seguindo as suas prerrogativas normativas, né, mas entendendo as ODSs como tema e problema de uma discussão fundamental para a questão da sustentabilidade. Então, a gente conta aqui com a presença desses três ilustres participantes. Eu gostaria de sugerir que a gente começasse pela Vanilde. Tudo bem, Vanilde? Depois o professor Antônio, e aí a gente dá tempo para o professor Zigomar respirar.
Bom dia, professor. Nós fizemos a previsão de mais ou menos 20 minutos de fala, tá? Se você precisar, Vanilde, eu posso dar algum toque, ou se não, você pode controlar. Ah, sim, eu posso passar para você. Então, fique à vontade. Oi, bom dia. Bom dia. O Roberto está passando aqui, eu fiz uma apresentação rápida sobre essa temática. Falar sobre a gente atingir esse ODS, né, o ODS 2, tem sido um desafio cada vez maior, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, especialmente por conta, aí, em função da pandemia da Covid-19. Inicialmente, eu gostaria de, antes da gente entrar nesse tema específico, eu gostaria de agradecer ao Roberto, né, pelo convite aqui de estar nessa mesa tão importante, e é um tema urgente aí a gente está discutindo, e parabenizar a reitoria e a PROEC pela organização desse evento durante aí esses dias. É muito importante, né, a gente estar discutindo todos esses ODS e buscar soluções aí para a gente conseguir chegar nesses objetivos, atingir os objetivos. Então, como eu estava comentando, especialmente em função da pandemia, esse ODS 2, quando a gente fala da questão da fome, ele ficou bastante comprometido. Mas, se a gente for olhar, esse comprometimento em atingir o ODS 2, ele já vem antes da pandemia. Roberto, você pode passar, por favor? Aqui eu vou tentar me ater. O ODS 2 ele tem diversas metas a serem atingidas, né? E tem alguns indicadores aí que vão indicando se atingiu ou não essas metas. Nessa minha fala, eu vou procurar focar, me atentar em duas metas. A 2.1, que é justamente acabar com a fome e garantir o acesso a alimentos seguros, nutritivos e eficientes. Então, vou procurar nessa fala trazer algumas informações, alguns dados, que eu imagino que não sejam dados novos, são dados de conhecimento aí de todo mundo, mas que é sempre bom a gente estar relembrando, porque essa questão da fome, ela não pode sair do debate da sociedade, né? Precisa estar sempre falando sobre esse tema, até que a gente consiga, de fato, chegar ao Fome Zero. E a outra meta que eu queria comentar um pouquinho é a 2.4, que está relacionada à garantia dos sistemas sustentáveis de produção de alimentos, com a implementação de práticas agrícolas resilientes. Então, abordar um pouquinho sobre essa meta, muito na perspectiva da agroecologia, né, que é uma temática que a gente vem pesquisando e vem trabalhando aí nos últimos anos. Pode passar, Roberto. Para que se atinja essa meta 2.1, a gente precisa fazer uma correlação aí entre a fome e a pobreza, né? Existe uma correlação muito forte entre essas duas temáticas, né? A fome, a questão da fome, ela está diretamente relacionada à pobreza, especialmente no Brasil. Tá? Existe uma correlação muito grande entre estar numa situação de insegurança alimentar grave, que significa estar em fome, e a desigualdade social. Aqui eu trouxe essas duas frases aí, né, da Carolina de Jesus, que é sobre aquele livro, que na verdade é um diário, né, o Quarto de Despejo, e que ela vai relatando o seu dia a dia e a sua dificuldade em se alimentar e alimentar os seus filhos. Quem não teve oportunidade de ler, leiam, porque
é muito tocante, né? E é muito chocante também. Ela inicia o livro justamente com a questão do alimento, em como a grande preocupação no início do livro é em como conseguir ter acesso ao alimento. E esse livro, ele finaliza com a mesma preocupação. Então, essa preocupação ela não foi resolvida. Aquela de 31 de agosto é uma das falas, né? A pior coisa do mundo é a fome. Eu imagino aqui que ninguém tenha passado por uma situação assim, não sei, né, da realidade de cada um, mas aquilo que a gente diz, estou com fome, isso não é a fome, a dureza da fome não é essa que a gente comumente costuma falar, estou com fome, vou comer alguma coisa. Isso não é a fome. A fome, ela dói. A quem já sentiu, a fome é algo muito mais grave, né, do que uma sensação momentânea. Mas por que a gente fala, então, em pobreza numa mesa sobre fome zero e sobre agricultura sustentável? Primeiro porque está diretamente relacionada, né, a desigualdade com a questão da fome. A gente já teve, né, uma outra mesa falando sobre a questão da pobreza, mas todos os ODS, eles estão interligados, eles não são tratados separadamente, né? Eles estão de uma forma sistêmica que tem que ver atingir cada um desses 17 ODS, tá? Então, eles precisam ser vistos, né, no seu conjunto. É claro que a pandemia, pode passar, Roberto, a pandemia, ela atrapalhou muito o cumprimento do ODS 2, desse Fome Zero. Só que a gente tem dados que eles indicam que essa questão da desigualdade social, dessa vulnerabilidade social e do aumento da fome, isso já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia chegar ao Brasil. Esse dado que eu trago aí sobre a evolução do número de pobres em milhões no Brasil, na verdade, é um dado do professor Mauro do Grossi, da Universidade de Brasília, e que ele pegou os dados da pesquisa do orçamento familiar e foi analisando, na verdade foi do Banco Mundial, e foi analisando como que estava o comportamento da pobreza no país a partir daqueles 3 indicadores, né? Aqueles 3 valores que colocam o que seria ser pobre, né? A partir da referência do Banco Mundial, que é a pobreza, né? Pobreza extrema, de se ter até 1,9 dólar por dia, né? E aí a outra pobreza é de 5,50 dólares por dia. Acho que 1,90 deve dar não dá R$300 no dólar de hoje, imagino. Tá? Então, seria isso, por mês, né? Então, seria isso que ele colocou. E aí a gente pode ver que, com esse dado aí do professor Mauro Del Grossi, essa pobreza, né, tanto a extrema pobreza como a pobreza, ela vinha aumentando a partir de 2014. A gente tem uma redução significativa, né, no número de pobres no Brasil, mas a partir de 2014 a gente tem esse aumento aí da pobreza e chegando aí, o último dado que estava disponível era de 2019, chegando aí em 2019 a 10 milhões de brasileiros na situação de extrema pobreza, né? E aí 41 milhões pobres e 19 milhões na situação intermediária nessa pobreza. Isso significa muito quando a gente vê também os dados relacionados ao aumento da fome no país. Porque esse aumento da fome ele está muito vinculado com a falta de renda, principalmente no Brasil, com a falta de renda, de recurso financeiro para se comprar o alimento. Em 2021, o professor Rodolfo Hoffmann fez um trabalho, e está publicado aqui na revista do NEPA, né,
Segurança Alimentar e Nutricional, sobre a correlação positiva que existe entre a insegurança alimentar moderada e grave, que é quando, de fato, está faltando alimento, né, para a família, e a renda das pessoas. Então, quanto menor a renda, mais situação de insegurança alimentar moderada e grave, grave é a fome, aquela família estava acometida. Então, é uma relação muito próxima, né? Pobreza e a questão da renda, da segurança alimentar. Pode passar, Roberto. E aí, aqui, o número de pessoas subnutridas no mundo a gente também vai vendo a gente tem uma diminuição, né, das pessoas em insegurança alimentar, né, e um aumento das pessoas em insegurança alimentar no mundo, e a partir aí de 2014, 15, a gente vê esse aumento também em pessoas em insegurança alimentar, tá? Então, os dados são até 2019 e 2020, quando iniciou a pandemia, existe essa projeção aí mundial de que a gente tenha, na verdade, que a gente tinha, né, 2020, a gente já está em 22, que a gente tinha aí entre 720 milhões a 811 milhões de pessoas passando por essa questão da insegurança alimentar no mundo. Então, são muitas pessoas, né? E às vezes, nesse cumprimento do ODS, Fome Zero, perguntam, tá, mas qual seria a porcentagem adequada para acabar com a fome? A porcentagem é 0. Porque, senão, 1%. Esse 1% são pessoas, né? Os números significam que existem pessoas ali por trás delas. Então, essa correlação é muito, muito forte, né, entre falta de recurso financeiro e insegurança alimentar. Antes, pode passar, Roberto, por favor? Antes da gente chegar aqui nos dados de insegurança alimentar do Brasil, é importante a gente entender esses conceitos, né? Esses conceitos, eles vêm de uma escala, né? A gente tem a escala, a EBIA, que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que vai medir esse grau de segurança, insegurança alimentar na população, e essa escala está sendo utilizada pelo IBGE, estava sendo utilizada pela PNAD, e agora pela POF. Então, a segurança alimentar é quando, numa família, as pessoas elas têm quantidade, qualidade e regularidade aos alimentos. Ou seja, aquela pessoa ela não pode ter a dúvida se amanhã ela vai conseguir comer ou não. Se ela tiver essa dúvida, ela já vai para uma questão de insegurança alimentar. No caso, uma insegurança alimentar leve, né? Que é quando ainda há essa dúvida se eu vou ter acesso, se eu vou conseguir me alimentar amanhã na mesma quantidade que eu tenho hoje. A insegurança alimentar moderada é quando, de fato, algum adulto da família fica sem diminui a quantidade de alimentos das suas refeições ou pula alguma refeição com uma estratégia aí para que os demais comam. Tá? E a insegurança alimentar grave é aquela quando tem uma redução quantitativa de alimentos que vão atingir não só os adultos, mas também as crianças. No caso lá do quarto de despejo da Carolina de Jesus, ali era questão de insegurança alimentar grave, que significa fome. Então, essas medidas da segurança alimentar são divididas dessa forma. Pode passar, Roberto, por favor. Aqui, a gente tem, eu acho que a maioria já conhece esses dados aqui, que são os dados que foram coletados em dezembro de 2020 e foram divulgados no ano passado pela Rede Pensam.
que é a rede de pesquisa em segurança, em soberania, segurança alimentar e nutricional. É uma rede que congrega vários pesquisadores aí sobre essa temática, e eles, em função da pandemia, queriam saber como é que estava a situação da segurança alimentar no Brasil. E aí, viram que em 2020, né, são dados de dezembro, 9% da população brasileira estava numa condição de insegurança alimentar grave, ou seja, uma condição de fome. Somado aí aos 11,5%, a gente chega aí a 20,5% da população brasileira com uma grande dificuldade de ter acesso à comida, né? Pensando que a insegurança alimentar moderada é aquela quando algum adulto na casa, no domicílio, não pôde se alimentar com a quantidade de alimentos ali que deveria ter. Então, a gente vê também que essa questão da segurança alimentar, a gente teve, né, um aumento aí na segurança alimentar, e a partir aí de 2013, a gente tem essa queda na segurança alimentar da população. É importante dizer que esses dados, eles são de dezembro de 2020, então a população ainda tinha aquele auxílio emergencial de R$600, e pode ser que em 2021, com a perda desse auxílio de R$600, né, isso tenha aumentado. Tá? Então, se em 2020, em dezembro de 2020, com o auxílio a gente estava nessa situação, pode ser que em 2021 a situação estivesse pior. Está acontecendo durante essa semana, a atividade que eu estava antes de vir para cá, online, era no 5º encontro da Rede Pensam, né, que está tendo, vai acho que até quarta ou quinta-feira, e que vão ter diversas mesas que estão discutindo essa questão da insegurança alimentar e da fome no Brasil. E fizeram, de novo, um segundo inquérito sobre a situação da insegurança alimentar no Brasil, e os dados desse segundo inquérito referentes a 2021, os dados vão ser divulgados aí nesse encontro. Então, não sei se hoje ou amanhã, na mesa de abertura de hoje acho que não, porque é uma palestra internacional, mas provavelmente amanhã a gente já possa ter acesso a esse segundo inquérito sobre a segurança alimentar no Brasil, tá? Que eles realizaram de novo. Roberto, pode passar. Importante aqui a gente ver que dentro dessa insegurança alimentar, a gente tem uma porcentagem maior de insegurança alimentar na área rural, o que é meio contraditório, né? Se a gente for pensar que é ali onde são produzidos os nossos alimentos. Mas por diversas características de falta principalmente de falta de acesso a recursos, o plantio também não é uma coisa tão simples de ser realizada. Tá? Então, a gente tinha aí, no meio rural, 12% da população em insegurança alimentar grave, né? E no meio urbano, 8,5%. O que a gente precisa... pode passar, Roberto. O que a gente precisa lembrar sempre é que, por trás de todos os números, existem pessoas. São números que essas pesquisas apontam, mas a gente não pode nunca esquecer que são pessoas que estão passando fome, né? São pessoas que estão sem acesso aos alimentos. Então, a sociedade ela precisa se indignar com uma situação dessa. O tema da fome, ele não pode sair da pauta da discussão da sociedade, ele só pode sair quando a gente tiver, de fato, o fome zero, quando a gente tiver ninguém aí numa situação como a gente está vendo aí nesses dias.
Do dia 20 ao dia 23 de junho, no Rio de Janeiro, também vai acontecer um encontro, que vai ser o Encontro Nacional contra a Fome, que é uma ação que vai ser presencial e vai ser virtual. É uma ação que está sendo promovida pela Ação da Cidadania contra a Fome. E a ideia desse encontro é justamente juntar o maior número possível de organizações da sociedade civil, de pesquisadores, de pessoas que trabalham com o tema, para discutir e para se começar uma campanha em massa de divulgação dos dados, desses novos dados que vão ser divulgados essa semana, para que a gente consiga uma mobilização para começar, né, ou dar continuidade, ou aprofundar as ações de combate à fome. Muito pela sociedade civil, que é o que a gente tem aí nesse momento. Então, a ideia é não deixar essa pauta da fome, esse tema da fome sair da pauta da nossa sociedade para a gente discutir. Por favor, Roberto. Aqui, gente, é um dado sobre a segurança alimentar no Brasil e no mundo, né? Então, saiu agora em maio esse dado, que é do pessoal da FGV Social, do Marcelo Neri, que pegou né, alguns dados aí da Gallup World Poll e trabalhou em cima disso. Ali tem uma pergunta que diz exatamente sobre a questão da segurança alimentar, se faltou algum dinheiro para comprar comida. E aí ele teve acesso a esses dados e fez compilou esses resultados. E ele viu que, no total, o Brasil aí, ele está pior do que o mundo em termos de insegurança alimentar. Pode parecer pouco esse 1%, só que é a primeira vez que nessa situação, que o Brasil fica nessa situação, de ter mais problema aí que o total lá do conjunto de municípios. E aí a gente vê, e são dados de 2021 também, que a questão da insegurança alimentar e nutricional, ela é muito presente nos domicílios com mulheres. Então, existe, e os dados da Rede Pensam, em 2020, já indicavam para isso, existe um processo de feminização da fome no Brasil. Tá? E essa feminização, ela está concentrada aí entre mulheres pretas e pardas. Tá? Então, a diferença aqui entre homens e mulheres, que falta dinheiro para comprar comida, ela é gritante, se a gente for pegar aqui no Brasil. O outro ODS que está relacionado aqui com o Fome Zero, né, e que pode contribuir muito para a gente pensar em ações para mitigar, acabar com essa questão da fome, é o ODS que se refere às metas que se referem à garantia de sistemas sustentáveis de alimentos. Pode passar, Roberto. A garantia de sistemas sustentáveis de alimentos. E aqui a gente chama atenção para a agroecologia como sendo a ciência capaz de modificar os sistemas alimentares, né? Porque a agroecologia ela vai fornecer um conjunto de princípios que vão ser capazes de transformar esse sistema agrícola convencional em modos mais sustentáveis de se produzir com respeito não só ao meio ambiente, mas com respeito aos agricultores, aos conhecimentos indígenas, aos conhecimentos dos camponeses, dos quilombolas, para o sistema de produção, para a produção de alimentos. Roberto, pode passar. Então, a agroecologia, ela de fato promove a transformação do sistema alimentar, porque ela, no seu conjunto, né, consegue fazer com que haja uma maior diversidade, né, e uma simbiose naquele agroecossistema que está sendo conduzido. Então, aqui a gente tem, pode passar, Alberto, a gente tem um conjunto de iniciativas que estão acontecendo no Brasil.
a Articulação Nacional de Agroecologia, ela foi elencando, né, ela foi trabalhando com um conjunto de iniciativas, identificando e mapeando que em agroecologia que acontece no Brasil. E ela identificou aí que há em municípios, né, 59 experiências de incidência política no território nacional. Ou seja, vários municípios já estão discutindo a sua própria política municipal sobre agroecologia. O Estado de São Paulo, ele acabou de aprovar a política estadual de agroecologia e agora, numa discussão bastante ampla com a sociedade civil, existem diversos grupos que estão discutindo o plano estadual de agroecologia para o Estado de São Paulo. Logo mais, a gente vai estar aí junto com a Ana nessas experiências estaduais de agroecologia. Pode passar, Roberto. Aqui eu trouxe algumas experiências que estão acontecendo, né? Mas vocês podem entrar lá no site da Associação Nacional de Agroecologia, que vocês vão ter acesso a todas as experiências através desse mapeamento que eles fizeram. Aqui eu trouxe só algumas para ter uma ideia de que experiências são essas, né? Então, a gente tem um conselho de bairro no município aqui de Conchal, sobre horta comunitária, espaço agroecológico, de uma oficina coletiva solidária de moradores, temos aí rede de comercialização solidária, serviço de assessoria e assistência técnica para os agricultores. Então, são iniciativas importantes que estão conseguindo promover agroecologia para a produção de alimentos para a população. Então, o foco é esse, mudar esse sistema agrícola do convencional para o sistema agrícola mais sustentável e na sustentabilidade no seu amplo, né, na sua amplitude. E aqui, Roberto, eu só queria finalizar, como a gente fala em agroecologia, não, pode passar, não tem como a gente deixar de falar no que a gente pode fazer para que essa situação se acabe, né? A agroecologia, a questão da produção de alimentos mais seguros e saudáveis. A fome, como já dizia Josué de Castro, não é um fenômeno natural, mas é social. Isso é criado na nossa sociedade. Então, como a fome está muito diretamente ligada à questão de falta de renda, uma das primeiras ações urgentes aí que tem que ser é a criação de políticas públicas de geração de emprego e de renda, mas de que, de fato, gere emprego e renda de forma decente, não subemprego. Políticas de transferência de renda, né? A gente viu esse auxílio emergencial, como ele foi importante. Nesses dados, o professor Mauro Del Grosso, ele faz uma simulação para acabar com a extrema pobreza no Brasil, né? Aquele $1,90 por dia, para chegar no outro patamar, isso daria em torno de 1,1 bilhão de reais por mês. Não é muito para acabar com a pobreza, então basta ter aí vontade, tá? Claro, não falei aqui, mas fica para depois, a gente precisa fortalecer a agricultura familiar. A gente viu o completo desmonte das políticas públicas favoráveis à agricultura familiar no Brasil. Citamos aí principalmente o PA, que foi trocado pelo Auxílio Brasil, que não existe aí orçamento para esse Auxílio Brasil, não, Mais Alimentos, até me esqueci, Alimenta Brasil, que não tem ainda recurso para esse programa. Ampliação de renda no meio rural, pensando nas mulheres, já que são as mulheres ali que é o público maior da questão da fome, promoção do abastecimento interno, e aí eu coloco um programa Mais Alimentos. Se a gente teve tantos programas para produção agrícola no Brasil, como o Proálcool, o incentivo ao café, o incentivo ao cacau, por que a gente não pode ter um programa para incentivar a produção de alimentos para o abastecimento interno? Então, isso poderia também ser pauta aí dos governos.
construção de sistemas alimentares municipais, planos de SAM municipais. Os municípios, eles precisam querer resolver o problema da fome, né? Não dá para a gente deixar só em âmbito federal, mas os municípios, eles precisam abraçar essa questão também. Recomposição dos canais de participação e recomposição aí do CONSEA, que foi extinto. E só agora, para finalizar mesmo, Roberto, só, por favor, eu não posso deixar de falar da exposição da professora Ana Maria Primavesi, Sementes e Frutos da Agroecologia. Eu não sei se vocês sabem, a família da Ana Primavesi fez uma doação do seu acervo para a Unicamp, então a Unicamp ela é guardiã do acervo da Ana Primavesi, e esse acervo ele está ali na Biblioteca de Obras Raras da Unicamp, né? Então, é a primeira mulher a ter um espaço na Bora, isso já é um feito. E a agroecologia, a gente fala da Ana Primavesi porque ela é a pioneira no Brasil e referência internacional. Aproveitando que esse acervo veio para a Unicamp, a gente fez uma exposição sobre parte do acervo dela, tá? Então, a exposição ela está acontecendo, ela vai acontecer até o dia 8 de julho. Todos vocês, quem não foi ainda, estão convidados a irem lá e prestigiar essa exposição, que está linda, é de uma delicadeza incrível. E eu finalizo aqui, desculpa se eu passei o tempo, Roberto, obrigada. Muito obrigado, Vanilde. Passo imediatamente a palavra para o professor Antônio. Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado, Vanilde, pela bela apresentação, muito inspiradora. Tenho que confessar a vocês uma certa ansiedade, depois de 2 anos e meio longe de eventos presenciais. Essa é a minha reinauguração, a semana da reinauguração. Estou aqui de manhã e à tarde estou voando para o Rio de Janeiro, também a primeira viagem em 2 anos e meio, para participar amanhã de um outro evento que tem o mesmo objetivo desse, uma reflexão ampla sobre esses desafios que Brasil e globo, né, está enfrentando para assegurar o seu futuro. O tema proposto pelo ODS 2, tema e desafio, como bem disse no início o professor Roberto, é, no mínimo, desafiador, né? Ele é muito amplo e ambos os temas, fome e sistemas sustentáveis, estão ligados, como já indicou a professora Vanilde, mas cada um em si é um tema. Eu escolhi um recorte de fazer uma reflexão mais geral com vocês sobre esses temas, tá? Então, não vou entrar nos detalhes, fazer uma reflexão geral de alguns eixos que são, pelo menos, preocupantes. Primeiro, quando a gente pega a evolução, né, da fome no mundo, a gente vê um dado assustador, né? 800 e tantos milhões de pessoas oficialmente registradas nessa estatística, né? E a gente pode supor, e tem estudos que mostram isso, que essa cifra subestima em pelo menos 20% a população com fome e com insegurança alimentar. Então, nós podemos falar de 1 bilhão de pessoas com fome e insegurança alimentar no mundo. E a despeito de a gente ter, ao longo do período, registro de alguma melhora, temos também registros de oscilações ou de pioras, o que revela que a tendência não tem sido, infelizmente, de queda. A tendência tem sido de permanência. E a tendência de permanência, quando nós estamos falando de fome, é algo muito, muito, muito preocupante.
Porque se nós pensarmos bem, com tantas conquistas feitas pela humanidade, é quase impensável, inadmissível que a gente chegue no ano de 2022 com uma estatística de 1 bilhão de pessoas passando fome. Né? Nós olhamos a trajetória e a gente vai ver que nós passamos de um diagnóstico onde a fome era entendida como causada pela falta de alimentos. Então, nós tivemos esse momento, não é que fosse equivocado, havia mesmo falta de alimentos. A resposta naquele momento foi a Revolução Verde, final dos anos 50, todos os anos 60, aqui no Brasil, anos 70, quando nós nos damos conta que, né, a agricultura não estava produzindo o suficiente para atender a demanda de alimentos e a necessidade de alimentos do mundo. Né? Então, era uma questão de falta de alimentos. Depois, nós vimos que não bastava ter alimentos, que o problema é que de acesso também. Né? Por quê? Porque uma coisa é a necessidade e a outra coisa é a demanda, que depende de dinheiro. Então, a questão do acesso dos alimentos ganhou importância, no ponto que a professora Vanilde já enfatizou, então, da associação da fome com a pobreza, com a renda. Então, juntamos mais um elemento. Então, bom, a produção, oferta de alimentos e acesso. Mas depois a gente viu que o problema é mais complexo. O problema da fome é como o problema da pobreza, né? Ele é multideterminado por muitos fatores completamente distintos que estão em muitas áreas. Então, o que nós vemos hoje, na verdade, é que você tem, por exemplo, uma parte da fome está associada, né, a conflitos internos entre os países, conflitos que causam pobreza, que causam disrupção dos sistemas econômicos, que dificultam a oferta, que dificultam o acesso, então, conflitos internos. Nós vimos nos últimos anos, e os indicadores da FAO revelam isso, que uma parte importante do aumento da população em segurança alimentar está associada aos conflitos regionais, ao fluxo populacional de milhões de pessoas que deixam seus países de origem por falta de condições. Essas pessoas estão em situação de muita insegurança alimentar. Não pensemos que os 7 ou 8 milhões de pessoas que deixaram a Ucrânia estão chegando na Polônia e nos demais países europeus com tudo seguro, né? Mas eles ali estão tendo até uma situação privilegiada quando se compara com outros migrantes, os migrantes que vêm da África, os migrantes que vêm do Oriente Médio e da Ásia em condições muito piores, inclusive de acolhimento. Então, nós temos o problema agravado pela insegurança climática, mudança climática. Esse é um problema que afeta diretamente a fome. E os mercados, que são, na verdade, os grandes mecanismos, né, de estímulo à produção e distribuição de alimentos, também, né, acabam contribuindo. A estatística do Banco Mundial é de que para cada 1 ponto percentual no aumento do preço dos alimentos, isso se traduz em 10 milhões de pessoas esfomeadas com fome no mundo. Provavelmente uma estimativa conservadora. O aumento do preço dos alimentos, né, joga cada percentual 10 milhões de pessoas em uma situação de fome. E nós temos visto aqui no Brasil como o aumento do preço dos alimentos, como a inflação rebate diretamente na cesta de consumo daquela população que é mais pobre e mais fragilizada. Temos, então, portanto, o mercado, o sistema
que era o sistema que responde, de fato, por uma grande expansão da produção de alimentos, é, ao mesmo tempo, um sistema que não garante, né, esse acesso e essa distribuição. Por quê? Porque vem aumentando a instabilidade dos preços dos alimentos, e cada vez que o preço sobe, se traduz em mais fome para a população. A grande resposta estrutural, né, que o sistema agroalimentar deu nesses últimos 30, 40 anos após a Revolução Verde foi o aumento da produtividade, um aumento fantástico da produtividade na produção agropecuária. Mas esse aumento da produtividade ele vem acompanhado de algumas características que também complicam a resposta ao desafio da fome. Quais são eles? Primeiro, uma concentração muito grande em alguns produtos. Então, nós temos hoje uma concentração forte em 4 ou 5 produtos. Trigo, milho, soja e arroz, sozinhos, representam mais de 50% da oferta de calorias, né, que a população mundial consome. Junto com essa concentração em alguns produtos, nós temos uma outra concentração, é a concentração em alguns poucos países produtores. Então, nós temos uma enorme concentração da produção desses 4 produtos em 7 ou 8 países, que representam praticamente 70% da oferta mundial destes alimentos. Esta concentração em alguns produtos, em alguns países produtores, aumenta fortemente o risco de insegurança alimentar. Por quê? Porque basta uma seca nos Estados Unidos, basta uma seca aqui no Brasil para que isso se traduza em um aumento de preços do soja, um aumento de preços do trigo, um aumento de preços do milho ou do arroz, com impactos extremamente perversos sobre a segurança alimentar e diretamente sobre a fome. Então, nós temos essa associação. Né? Então, a mesma resposta, né, que foi positiva e que durante décadas, né, nos deu esperança de que o fantasma malthusiano estava sendo afastado, hoje mostra esse lado negativo, que é esta concentração, que vai se tornando mais grave na medida em que as mudanças climáticas que já estão ocorrendo estão impactando fortemente esses países produtores e tendem a impactar muito mais se nada for feito para, né, reduzir o ritmo de mudanças e para criar alternativas produtivas a esse sistema que nós temos. Então, é um desafio muito grande. Este mesmo sistema, que foi extremamente inovador, ele gerou alternativas para a produção agropecuária. E essas alternativas são, né, produção de fibras, produção de energia, né, e produção de matérias-primas para consumo animal. De tal maneira que apenas em torno de 30% e 35% da produção agropecuária mundial é destinada ao consumo humano, diretamente. Claro que uma parte disso é indireto para o consumo animal, que depois se transforma em consumo humano. Mas nós temos hoje, né, quase 50% das terras do mundo ocupadas com produção agropecuária, que tem outra destinação que não a de alimentos. São produtos úteis para a sociedade, como fibras, que são importantes, né? Mas, de qualquer maneira, começa, então, a haver uma disputa que terá que ser equacionada no futuro. Então, nós temos aqui muitos desafios para enfrentar esse problema da produção de alimentos sustentáveis, né, e da redução da fome. Vejo que não portanto, um tema que, quando se pensa na escala global,
se resolva com uma única política. É preciso um conjunto de políticas, porque os determinantes da fome são multivariados, tal como são multivariados os determinantes da pobreza. E para você resolver esse problema, enfrentar o desafio, nós precisamos ter esse enfoque geral. Portanto, não é mais um assunto que se refira à agricultura, que se refira à produção agrícola sustentável. Infelizmente, virou um problema muito mais complexo do que esse. Era bom que fosse um problema restrito à agricultura, era bom que fosse um problema que se resolvesse com a produção de mais alimentos a preços mais baratos, mas não é. Infelizmente, nós temos um problema que envolve o sistema agroalimentar como um todo, nós temos um problema que envolve, de fato, a cultura da nossa sociedade, que ainda é uma cultura que, primeiro, não se escandaliza com a fome, não se indigna com a fome. Segundo, é uma cultura do desperdício, é uma cultura do desperdício. Nós que somos privilegiados, que não temos o problema da fome nos nossos domicílios, cometemos o crime diário de desperdiçarmos alimento, de desperdiçarmos energia, como se aquilo não faltasse para outras pessoas e não fizesse falta para o mundo. Então, você tem uma mudança também cultural que é muito importante. Outro ponto que eu quero colocar para vocês, a professora Vanilde colocou uma reflexão que é muito válida e muito importante, que acho que do ponto de vista um pouco mais micro, quando coloca a questão da agroecologia como uma alternativa, uma das alternativas interessantes para a produção sustentável. E, de fato, E eu até acredito que, quando a gente tem este olhar micro para o problema da sustentabilidade da produção agropecuária, nós não estamos indo tão mal, eu diria. Eu sei que a professora Vanilde não vai concordar com isso, mas nós não estamos indo tão mal. Nós não estamos indo tão mal quando eu pego a trajetória. Por que eu digo que não estamos indo tão mal? Porque hoje a produção agropecuária, mesmo a da monocultura da soja, do milho, da cana, ela é feita em condições muito menos agressivas do que era há 20, 30 anos atrás. Então, nós evoluímos com uma série de tecnologias, práticas agrícolas, novas modalidades que tornam, de fato, o uso do recurso natural mais sustentável do que era. Estamos certamente longe de alcançar a sustentabilidade, continuamos aqui no Brasil usando muitos insumos químicos, ainda não temos uma solução adequada para isso, pelo menos em escala maciça, como nós precisamos, mas estamos caminhando, e eu diria até que, desse ponto de vista, eu sou até mais otimista, O meu colega Ademar Romero, que é um grande especialista nisso, ele diz o seguinte: no futuro, o agronegócio será agroecológico, porque são muitas pressões que estão nessa direção e as empresas não são bobas e elas, inclusive hoje, são as que mais encampam a agenda ESG, fazem propaganda. Uma parte é propaganda mesmo, comunicação, mas outra parte tem muita ação verdadeira acontecendo. O mais preocupante, gente, é um olhar macro. Esse olhar macro é dado pela seguinte pergunta: este padrão alimentar que se desenvolveu no século passado e se consolidou é um padrão sustentável? É possível, de alguma maneira, compatibilizar a oferta de alimentos baseada neste padrão com a sustentabilidade? Essa, para mim, é a grande questão, e tudo indica que não é sustentável. Eu vou dar um exemplo para vocês. A sociedade do automóvel foi bastante sustentável enquanto o automóvel era
um produto de consumo de massa em um país, que era os Estados Unidos, e de consumo de elite nos outros países. Mesmo na Europa, o automóvel não era um produto assim tão massivo como os Estados Unidos, era de consumo de elite. E no resto dos países, também um produto de elite. Então, era um produto voltado para a elite. Então, tudo bem, você produzia 20, 30 milhões de automóveis por ano, era sustentável. Mas aí vieram os chineses, vieram os indianos, vieram os brasileiros, né? Muitos mais países africanos, a própria cultura um pouco americana invade a Europa e os europeus começam a usar mais carro. Então, de repente, aquele produto, que era um produto limitado, né, a alguns poucos países, se expande. Então, aí o planeta não aguenta 20 milhões de automóveis por ano na China, 12 milhões não sei aonde, na Rússia, na Índia, no Paquistão, no Brasil. Então, aí se mostra, né, a insustentabilidade da sociedade do automóvel. É a mesma coisa para o consumo alimentar. Enquanto uma minoria consome proteína animal, carne vermelha, tudo bem, você pode ser sustentável. Mas quando, né, esse padrão de consumo passa a se estender para o resto do mundo, e felizmente as pessoas, muita gente no resto do mundo, vai saindo da pobreza, vai aumentando o nível de renda, e nós sabemos, a pessoa aumenta o nível de renda, a primeira coisa é quer consumir carne. Então aí o consumo de carne, né, se expande e pressiona o sistema agroalimentar. Então a grande pergunta que tem se feito, e hoje já tem um estudo muito interessante sobre isso, chamado a Grande Transformação Alimentar, mostrando claramente, de maneira objetiva, né, a incompatibilidade entre o sistema agroalimentar, entre o padrão de consumo alimentar de hoje, né, projetado para o futuro. Não tem condições de proteger, não temos condições de atender, né, a necessidade e a demanda de consumo de alimentos com base nesse padrão. Se a gente for projetar o que um brasileiro de classe média, na cesta de consumo de um brasileiro de classe média, de um americano de classe média, para o país como um todo, é absolutamente insustentável. O planeta não aguenta a produção de tanta carne, tanto cereal, tantos como nós consumimos. Então é preciso ter uma mudança fortíssima, né, no padrão de consumo alimentar. O que é insustentável não é a produção agropecuária. O que é insustentável é o padrão de consumo de alimentos. E se nós não tivermos consciência disso, nós não podemos mudar o padrão de consumo de alimento, que é, em última análise, o que vai emitir sinais para o padrão de sistema produtivo alimentar. Ou seja, se nós continuarmos comendo e demandando, né, os alimentos que nós consumimos, o sistema produtivo vai continuar respondendo. E para ele responder, não pode colocar agroecologia. Não há agroecologia que dê conta de atender esta demanda tal como ela está hoje. Então, nós precisamos mudar um pouco o enfoque. Termos consciência de que o que é, antes de tudo, insustentável é o padrão de consumo alimentar que se estabeleceu nos últimos 50 anos, né? Essa é a mudança crucial que nós precisamos fazer, se inclusive quisermos, de fato, combater a fome. Porque se nós não fizermos isso, nós continuaremos com um sistema que é incapaz de fechar essa equação. É impossível fechar a equação. Produzir o suficiente para atender a necessidade de alimentos e preservar o planeta. Nós podemos ter fazendas sustentáveis, mas o planeta será insustentável. Obrigado, muito obrigado, hein, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Antônio. Eu passo a palavra imediatamente
para o meu querido amigo, professor Zigomar. Bom dia a todos. Cheguei um pouquinho atrasado, mas participei da organização, né? Mas desculpe pelo esse inconveniente. Gostaria de cumprimentar os colegas aqui presentes, né? A Vanilde, o professor Antônio, um prazer conhecê-lo. A Vanilde faz parte da faculdade que eu tenho atuado aqui na Unicamp. Pessoal, eu fiquei aqui responsável, dentro da ODS 2, falar um pouquinho sobre a agricultura sustentável, tá? Que é o enfoque do que eu tenho pesquisado. E aproveitei um material que eu tinha aqui, mas, primeiramente, eu gostaria de mostrar umas coisas que estão acontecendo hoje. Veja bem, eu participo de um grupo de pesquisa na Fazenda da Toca. E o grande produto que eles vendem lá é o ovo orgânico, tá certo? Porém, para você produzir esse ovo orgânico, você precisa de grãos orgânicos, tá certo? E hoje, nós não, no Brasil, nós não estamos conseguindo nem atender a demanda interna. Por quê? No Brasil, lá para a década de 70, surgiu um sistema agrícola chamado plantio direto, plantio sobre a palha, que é considerado um sistema conservacionista. Mas qual é o grande problema desse sistema conservacionista? Para você controlar as plantas espontâneas, que antigamente a gente chamava de plantas daninhas, hoje plantas espontâneas, nós temos ainda que usar agrotóxico. E aí é um grande conflito. Por quê? Porque quando você produz orgânico, você não pode utilizar nenhum produto químico. Tanto para a fertilidade do solo, como também para o controle de pragas e doenças. Olha que loucura. Então, hoje, nós estamos voltando ao passado. Qual é esse passado? Quando você vai produzir esse grão orgânico para alimentar a galinha orgânica, para produzir o ovo orgânico, o que acontece? Você não tem um sistema de manejo do solo que dê sustentabilidade. O que nós estamos fazendo hoje para resolver esse problema? Nós estamos voltando ao tempo do meu pai, dos meus avós, que é a capina manual. Você vai lá e faz manualmente. Entendeu? Então, esse é um dilema. Então, estou colocando aqui para a gente já iniciar a nossa discussão. Estou falando aqui da agricultura intensiva. Ela foi toda baseada na Revolução Verde, né, pessoal? Então, hoje nós temos que mudar, inverter a chavinha. E isso levou à degradação do solo. Levou e tem levado, tá joia? E, atualmente, nós temos que buscar uma agricultura que inverta, certo? Que inverta essa questão do ponto de vista de degradação do solo. E aí nós temos alguns sistemas, vou passar rapidamente para vocês, o que tem se utilizado no Brasil e no mundo de maneira geral. E no final mostra um estudo de caso, alguns dados só para vocês verem que dá para fazer. Tá legal? Então, o que nós temos? Nós temos uma Revolução Verde que ela foi baseada na intensidade, na mecanização, uso de agrotóxico, fertilização, uso de sementes modificadas, tá? É isso que nós fazemos hoje, tá bom? A nossa agricultura é baseada ainda nesse sistema. Então, vamos pegar como exemplo o estado de São Paulo. Tem um monocultivo mais intenso no estado de São Paulo hoje, mais que a cana-de-açúcar. Já está aí exemplificado para vocês o que nós temos praticado, tá certo? Hoje, todo o estado de São Paulo, do ponto de vista agrícola, ele está em cima de cana sob monocultivo, altamente mecanizado, tá? Porque tem certas culturas que está dentro do processo de mecanização, mas não é tão intenso como a cana. E a cana, olha que loucura. Minhas empolgações aqui eu vou mostrando para vocês. A máquina da cana,
que colhe a cana, ela pesa por volta de 15 toneladas. Sabe quantas linhas de cana ela colhe? Ela colhe só uma linha. Isso quer dizer que a máquina passa em toda extensão, em todas as linhas. E isso vai levando à degradação. Tá certo? Bacana. Então, nós temos monocultivo, irrigação. E aí, outra coisa que isso está baseado o quê? Em tecnologia. E aí vai de encontro, né, o que apresentou nossos colegas aqui, que tem levado à fome e à pobreza. Né? Porque nós não... baseado nesse sistema que nós temos hoje, nós não temos acompanhado. Por favor. Aqui alguns dados, né, para vocês entenderem o que eu estou falando. Né? Hoje nós temos um terço de toda a terra fértil do planeta desapareceu nos últimos 40 anos. Certo? Isso é um dado da FAO. A erosão, que é o principal processo de degradação de solo no mundo, ela faz aí, nós estamos perdendo por volta de 25 a 40 bilhões de toneladas de solo por ano, por esse trabalho. 80% de mais de 1,5 bilhão de hectares estão sob monocultivo no mundo. Tá? Monocultivo para culturas anuais, monocultivo para açúcar, monocultivo para energia, e 33% dos solos do mundo estão degradados. Então essa é a atualidade nossa, baseado nessa Revolução Verde, tá certo? Esse modelo que nós implantamos ao longo do tempo. Então o que nós temos que fazer hoje? Nós temos que sair, né, de um processo que tem degradado o solo do ponto de vista físico, químico, né, e biológico. Nós temos que buscar alternativas para tentar reverter esse processo. E aí surgiu a agricultura regenerativa, né, que já vem sendo aplicada há muitos anos, porém, você imagina, gente, hoje tem máquinas, o mundo tem desenvolvido máquinas onde a gente não precisa pisotear tanto o solo. E aí vocês podem me perguntar, mas por que essas máquinas não são adotadas? Porque nós temos que quebrar a barreira lembra daquele... tá dando certo assim, você acha que a John Deere, a Kaiser, a Valtra, ele quer mudar a frente de fabricação deles? Não querem, tá dando certo, tá certo? Hoje nós sabemos que é viável o controle biológico de pragas e doenças. Por que não mudamos? Você acha que essas grandes empresas, elas querem mudar uma coisa que está dando certo? Elas não querem. E isso tem que vir uma pressão da sociedade, uma pressão nossa dos pesquisadores. Então aqui está uma definição de agricultura regenerativa, não vou lê-la, tá? pelo tempo que eu tenho aqui, mas está aí. No fundo, ela visa o quê? Visa parar todo esse processo, né? Sustentado em fertilizantes, sustentado em agrotóxicos, movimentação do solo, intensivo, tá certo? Legal. Então, para que nós alcance essa regeneração do solo, nós temos que melhorar a capacidade produtiva do solo, nós temos que evitar o processo de erosão, tá certo? Que acontece o tempo todo. Nós temos que aumentar o teor de matéria orgânica do solo. Pessoal, não é fácil fazer matéria orgânica. É dificílimo. Tá certo? E a sustentabilidade do ponto de vista de solo passa pelo aumento da matéria orgânica. Por quê? Porque ela dá sustentabilidade tanto para fertilidade, para biologia, como também para a física do solo. Né? Então, é isso que nós temos que buscar. Criar vida no solo também não é nada fácil, né? Porque nós estamos aí mais de 60 anos jogando agrotóxicos, jogando fertilizante. Não é do dia para a noite que você vai reverter esse processo. E recuperar aí o ambiente de produção. Para isso, pessoal, nós temos que buscar a chamada transição agroecológica. Nós temos que sair de um processo aí gradual de mudança por meio do tempo nas formas de manejo e gestão de agrossistema, tendo como meta um sistema que hoje é convencional, nós temos que partir para um sistema mais ecológico, mais sustentável. Essa é a transição que nós temos que fazer, tá ok? Pessoal, o que nós mais utilizamos no Brasil do ponto de vista de sustentabilidade, de agricultura e solo, é o chamado plantio direto.
que ele é sustentado em 3 pilares. Não revolvimento do solo, o solo sempre deve estar coberto com palha, tá certo? E é isso a sustentabilidade. E ter rotação de cultura, não pode ser mais monocultivo. Eu não posso só ficar fazendo cana, não posso ficar só fazendo soja, trigo. Eu tenho que rotacionar. Um ano eu faço soja, no outro eu faço milho. Senão, não se encaixa ao plantio direto. Olha, vocês têm... Aqui eu trouxe um dado para vocês observarem, né, como que está aí, né? Ele está bastante difundido, mas qual é o grande problema? Ele ainda depende do uso de herbicidas. Que é isso? Controle de plantas espontânea por um produto químico. Pessoal, é um grande avanço, tá? Eu sei que é um impacto, mas é muito mais importante eu fazer um plantio direto do que eu continuar lá no convencional, revolvendo o solo, colocando fertilizante, tá? É um avanço, mas nós temos que ter um upgrade aí. Aqui está dizendo, é um trabalho mostrando que realmente o plantio direto está dentro da agricultura regenerativa. Tá certo? Essas aqui, outra coisa, no Brasil, nós somos muito imediatistas, certo? Então, quando você vai vender isso para um produtor, qual é a primeira coisa que ele fala? A produção desse plantio direto, ela vai ser compatível com a produção do convencional? Por quê? Porque o nosso agricultor, pelo nível de escolaridade, de educação, ele ainda não está preparado. Então, ele é motivado aonde? Pelo dinheiro, pelo bolso. Nos Estados Unidos, a motivação é muito mais, na Europa, vem também com recurso, é óbvio, né? Nós vivemos no capitalismo, porém também pela sustentabilidade do sistema. Aqui não, aqui se você não comprovar financeiramente, provavelmente você não vai ter aí uma capilaridade para introduzir os novos sistemas. Mas olha, veja bem, o sistema de plantio direto, mesmo aplicando um herbicida, ele não é do dia para a noite que você vai alcançar todos os resultados, tá bom? Surgiu também agora, pessoal, não agora, já nos últimos 2 décadas aí, nós estamos trabalhando no Brasil, que são sistemas de integração. Hoje a gente faz, por exemplo, integração lavoura, pecuária, floresta. Fizemos tudo no mesmo local. Produzimos grãos, produzimos carne, tá certo? Com sustentabilidade. Então, nós temos vários sistemas de integração aqui, só para mostrar para vocês que são modalidades novas que nós temos aí. Opa, desculpa, eu estou voltando, perdão. Aqui é onde já está acontecendo esses sistemas de integração. Ele tem avançado, tá certo? E a gente acha que essa é uma das condições para nós alcançarmos a sustentabilidade. E depois, pessoal, tem um sistema que eu tenho trabalhado atualmente, né? São os sistemas agroflorestais, tá? Que nada mais é que um sistema do uso da terra onde espécies lenhosas, culturas perenes como frutíferas, né? Como árvores, arbustos, palmeiras, bambus, entre outros, são deliberadamente utilizados na mesma unidade, tá certo? Para a produção agrícola e ou animal. Tá legal? Joia. Uma coisa que eu já queria falar rapidamente para vocês. Não tem modelo, não tem pacote, tá bom? Sistemas agroflorestais você não vai achar, não adianta você ir lá como o meu filho, o Miguelzão lá, e falar com o Google, né? Ele fala, nossa pai, minha vida é tão fácil, eu falo com o Google aqui. Me dê um modelo de sistema agroflorestal para a minha região. Você não vai achar. Né? A gente precisa treinar as pessoas, né? Ter uma metodologia para alcançar isso, tá legal? E é multidisciplinar. Pode trabalhar aí com biólogos, com economistas, com agrônomos, com florestais, é essa a pegada. Esse é um trabalho muito bacana que foi produzido lá na Colômbia, tá? Por que eu trouxe aqui rapidamente para mostrar para vocês? Olha, os sistemas agroflorestais desenvolvidos para produção de seringueira, cupuaçu, pupunha, cacau, tem dado resultado. Tanto vou passar rapidamente, né? Mas depois
Aqui foi as metodologias que eles usaram, mas vamos aqui para os dados. O que nós temos, o que a gente observa aqui? Que os sistemas, o SAF, tem tido um desenvolvimento do ponto de vista de solo, da física, da química, da biologia, muito compatível com os tradicionais ou até melhor. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, eu tenho uma pesquisa que está sendo desenvolvida em Tirapina, onde o SAFs, ele está regenerando o solo de uma forma que está melhor que uma área num processo que passou por um processo de degradação. Uma floresta que está lá paradinha. Porque aqui você coloca pasto para dar cobertura, você põe resíduos, né? E você vê que é um sistema bastante promissor. Aqui só, depois, Roberto, a gente, não sei se vai ter um local para disponibilizar esse material, tá? Para as pessoas terem a oportunidade aí, depois quiserem dar uma olhadinha no... E esse aqui é um dos sistemas que eu tenho trabalhado, desenvolvido as minhas teses e dissertações, minhas dissertações de mestrado e tese de doutorado nessa área. Só para vocês terem ideia, esse solo ele tem quase 100% de areia. Não sei se todos aqui, acho que não é muito voltada na área agrícola, mas quanto mais arenoso um solo, mais areia, mais ele é susceptível ao processo de degradação. Tá? Porque não tem riqueza do ponto de vista de fertilidade, não tem... ele é altamente dependente da matéria orgânica, tá bom? Só para dar uma introdução. Estudamos lá 2 sistemas, né, que foram desenvolvidos lá, tanto para produção pecuária como para fruticultura, e comparamos com pasto e com regeneração. Olha, esse é o primeiro, tá vendo? Esse é um sistema produzido para produção de gado, está vendo o capim ali? E nós temos eucalipto para produção de madeira. Tá certo? Isso é um sistema de integração. Olha, hoje é uma visão desse sistema, tá legal? Então, o eucalipto tem crescido, né? E o gado tem utilizado essa área para se movimentar e se alimentar. Esse já é um outro sistema de agrofloresta mais biodiverso, tá vendo? Se vocês prestarem atenção, nós temos aí fruticultura do ponto de vista de laranja, banana, e temos várias espécies de madeira para produção também. Tá legal? Então, é o sistema agroflorestal que eu tinha comentado para vocês. Não é? Então, você está vendo aí um modelinho que nós temos seguido. Aqui, ó, no sistema agroflorestais, o que a gente faz? A gente pega o capim que está ali nas entrelinhas e roçamos, tá? E depois eu vou mostrar quanto que ele produz por ano. Aqui é um pasto, né? Produção leiteira. Aqui é o sistema em processo de regeneração. Tá, não? Uma florestinha, estilo zigomar, magrinha, raquítica, mas está lá, quietinha e ninguém está mexendo. Tá legal? Bacana, vamos vir aqui. Olha todo o manejo que é feito. Então, essa primeira foto que vocês estão vendo aí são plantas, são adubos verdes, para aumentar o nitrogênio do solo do ponto de vista sustentável. Eu não ponho fertilizante químico, eu ponho plantas para aumentar essa condição de nitrogênio. Depois, pois não. 5 minutinhos, vou dar uma... Gosto de falar, né, Roberto? Aí vem incorporando, vem colocando o sistema, tá certo? Ixi, é porque aqui acho que estava no modo de apresentação. Ixi, o que aconteceu? Eu estou voltando. Não dá pressão, Roberto? Foi muita pressão hoje para chegar aqui. Legal. Ó, isso é importante. Olha como é feita a adubação. Não tem adubo químico. Pó de rocha, fosfato natural, biocalda. Saímos daquele processo dependente de insumos químicos, tá bom? Controle fitossanitário. Opa, praga e doença também eu não uso nada químico, senão não atende, tá bom? Olha aí, olha que lindo tá o pasto no interior. Lindo para mim, né, pessoal? Que sou entusiasta aqui, mas olha, tá vendo? Todo esse material verdinho aqui, que é o capim, nós vamos fazer o quê? Nós vamos roçar e colocar na linha, para manter água, aumentar nutrientes, conservar. Olha quanto esse capim eu tiro, quanto ele produz por ano, 40 toneladas. Nessa área a gente faz de 5 a 6 cortes no ano. Estão entendendo o aporte de material? Com o tempo isso vai aumentando a matéria orgânica e vai dando mais sustentabilidade. Olha a banana.
ela entra com a finalidade comercial, mas ela também tem a finalidade de aporte de resíduos orgânicos, tá certo? Olha aí que lindo que fica, né? Então eu tenho a linha, e aí eu tenho todo o material na linha para evitar a evaporação de água e dar sustentabilidade ao sistema. Tá legal? E se vocês prestarem atenção, vocês estão vendo que o eucalipto está podado? Todo esse material também é incorporado dentro do sistema. Aqui tem uma coisa bacana. Cadê máquinas voltadas para fazer essa poda do eucalipto? Nós não estamos, a nossa agricultura não é baseada nisso. Nós temos que desenvolver todo esse processo. Não sei se tem a foto aqui, ó. Olha a segurança desse cara cortando. Nada, né? Mas é assim que a gente faz, porque não tem ainda metodologia e máquina desenvolvida para o sistema. É um mercado todo. Aqui é os meus alunos coletando o solo. E aqui é só para vocês darem uma ideia, ó. Para vocês terem uma ideia. 2 anos, olha o que é soma de base, só para vocês terem ideia. É as bases do solo, cálcio, magnésio e potássio. Importantíssimo para o desenvolvimento das plantas. Olha como ela aumentou. Vocês estão vendo? Que ao longo do tempo. Então, olha, eu pego a mata, comparando com pasto e com SAF, olha quanto que foi o meu aumento. Por volta de 25%, quando eu levo em consideração o SAF. No primeiro ano, na primeira profundidade, foi de 49%, e na segunda profundidade, 25%. Está entendendo? Então, ou seja, o sistema que nós estamos propondo, ele é eficiente, e já é provado cientificamente, né? Aqui é soma de bases também, né? Na diferente profundidade. Deixa eu ver o que eu trago aqui. Mais soma de base, estou comparando com os diferentes sistemas. Aqui é o estoque de carbono, olha que interessante. Olha como eu estou aumentando o estoque, quando eu comparo o pasto com o SAF. E olha que... Então, olha, eu estou uma porcentagem muito alta, tá certo? Do estoque. Quando eu comparo também com a floresta, teve aumento. Floresta em regeneração, tá certo? Então, está sendo legal. Olha a vida biológica, tá certo? Eu tenho vida nesse sistema. Quando eu pego, só para vocês terem ideia, quem é que teve mais vida do ponto de vista de macrofauna? Insetos, coleópteros. Foi o SAF desenvolvido aí para fruticultura. Ou seja, então eu estou propiciando condições, né? Vou finalizar aqui para tentar. Essa é uma imagem da área onde foi implantado o SAF. Vai lá, aí, perfeito. Tá vendo? Essa era uma área no final de empréstimo, tá certo? Solo degradado, solo exposto. Era um canavial comercial. Ele estava produzindo menos de 40 toneladas de cana por hectare, inviável economicamente, certo? Num solo arenoso com baixo teor de matéria orgânica. Aí eu vim e fiz uma transformação da paisagem, né? Então, vocês viram lá que eu coloquei adubo verde, fiz capim nas entrelinhas, enriquecimento, plantas para geração de podas, tal, né? Então eu saí disso aqui, ó, tá? Eu saí dessa área degradada, num solo altamente susceptível, e vim para isso aqui, tá? Um solo rentável, produzindo, né? Hoje a Toca produz suco, sai todas essas áreas, suco orgânico, com valor agregado muito grande. Pessoal, obrigado pela atenção, e acho que agora nós vamos passar para o processo de arguição, né? Queria agradecer mais uma vez a presença da Vanilde, do Zigomar, do professor Antônio. Nós estamos um pouquinho atrasados, nós temos tempo para 2 perguntinhas. Alguém se habilita? Alguma questão? Por favor, querido, rapidamente, pega aqui o microfone para que saia na transmissão, tá? Tem um microfone para ele? Para a gravação. Bem, bom dia.
sou Mário Miguel, sou estudante do doutorado em Ambiente e Sociedade, e o meu tema é ligado à mineração ou conflitos sociais em áreas pós-mineração. E o debate aqui foi mexendo algumas questões que também me interessam, que é esta situação relativamente à agricultura, que hoje está sendo substituída por áreas de mineração. Numa pesquisa há pouco tempo, em uma cidade brasileira, 90% do PIB ou da economia do município, ela vem da área de mineração. O que com isso, ela leva toda a mão de obra para a mineração, tirando-a da agricultura. Então, eu penso que é um debate bastante promissor. Precisamos pensar como devolver esta mão de obra de novo a praticar a agricultura. E aí, relativamente às questões, ou a fala da Vanilda, eu estava a criar aqui a questão de disponibilidade e acessibilidade dos alimentos. Tendo em conta que o mundo hoje está, de facto, trazendo esta demanda na escolha do que comer, então a indústria também ela vai criando várias linhas de produção e criando, com isso, ruptura neste sistema de alimentação. O mais pobre continua a não ter alimento, porque a comida produzida hoje é para quem pode pagar. Então, aí está a questão: como ter alimento numa sociedade capitalista? Por exemplo, onde maior número de pessoas são mães, vão buscar alimentos de forma selecionados, mas temos uma maioria sem alimentação e sem capacidade. E por essa razão eu estava a pensar que até pode não ser falta de dinheiro. A falta mesmo é como conseguir o alimento, se ele está ali disponível ou não. Eu estava conversando com alguém na semana passada em Belo Horizonte, em que ele tem dinheiro, mas como ter comida? Então, temos que pensar sobre essa situação. E aí, a pergunta que o professor Antônio levantou, o quão são sustentáveis essas fórmulas de uso de agrotóxicos. E, pronto, eu penso que há muita coisa que eu poderia colocar aqui, mas foi bastante importante este debate. E eu queria simplesmente colocar um desafio à Vanilda sobre este encontro nacional contra a fome. Eu não sei como é que se faz o encontro nacional contra a fome. Se é apenas uma mera falácia ou é uma atividade que deve se fazer para concretizar este debate. Porque, às vezes, as políticas é que fazem com que haja muita fome. Quer dizer, quando as políticas não são viradas à questão de trazer soluções, nós simplesmente vamos debatendo ideias e essas ideias ficam no papel. E aí, a quem tem um poder político não toma decisões, a fome irá continuar. Então, tinha muitas questões, mas o professor Roberto disse duas. Muito obrigado. Obrigado. Mais alguém, queridos? Aproveitem os professores. Tudo bem. Vanilde, quer se colocar? Ah, desculpa. Oi, querida. Não, vamos fechar. Pode fazer, aí eles respondem em bloco, por gentileza. Oi, bom dia. Meu nome é Amanda e eu acho que essa questão da agricultura familiar ela foi mencionada timidamente pela Vanilde, né? E o que eu vejo pelas pesquisas e tudo mais é que os sistemas que o Zigomar apresentou, eles são mais aplicáveis para a agricultura familiar, certo? E eu acho que a minha pergunta é mais voltada para a questão agrícola no Brasil mesmo, porque se
esses sistemas agrícolas sustentáveis, eles são feitos dentro da agricultura familiar, o quanto de terra tem disponível para essas famílias. Porque o que a gente vê na mesa dos brasileiros é um padrão invertido. A maior parte da porcentagem é dada por essas famílias. São as famílias que sustentam o Brasil, que alimentam o Brasil, visto que a indústria agrícola ela é voltada para a exportação e também contém esses grupos vegetais, como soja, trigo, para exportação. E quais são as políticas públicas voltadas para a distribuição de terra para essas famílias e para a aplicação da agricultura sustentável? Muito obrigado. Começamos com a Vanilde? Eu esqueci seu nome, qual que é seu nome mesmo? Miguel? Miguel. Sobre o encontro que vai ter aí no final desse mês, Encontro Nacional contra a Fome, não acredito que seja só para ficar na discussão, não é? Ele está sendo promovido, ele foi pensado pela Ação da Cidadania. Eu não sei se você conhece a Ação da Cidadania, ela é uma ONG que ela foi criada na década de 90, quando a gente tinha uma situação de fome muito grande no Brasil. Hoje a gente está em patamares semelhantes, né? E ali ela foi criada pelo Herbert de Souza, né, o Betinho, justamente não só para discutir, para a sociedade discutir a questão da fome, mas para tentar resolver a questão da fome, né? E foram criadas várias ações na época, né, na década de 90, e essa ONG, ela permanece, continua, e agora ela está muito fortemente realizando ações aí pelo país para a questão emergente, que é a doação de alimentos, né? A fome, quem tem fome não pode esperar, então precisa do alimento, hoje, para o almoço, para a janta, para agora. Então, não acredito que esse encontro vá ficar só no campo das ideias, né? Inclusive, por conta disso, que a gente está com o Estado ausente em relação à questão da segurança alimentar, que a sociedade civil está se organizando, está procurando se organizar para tentar dar conta da resposta para essa questão da fome e trazer de novo esse tema que é tão importante para a sociedade, porque parece que a gente vai naturalizando as nossas desgraças, né? E a fome se não a maior delas aí que a gente tem. Eu falei, só passando aqui, eu acho que você está certo, a indústria ela vai criando disrupturas aí em relação ao alimento. A gente vê, como o professor Bornheim citou, a questão do aumento dos alimentos frescos, né, in natura, muito em função da inflação que a gente está tendo. E aí, comparativamente, o preço dos alimentos, né, ultraprocessados e processados, mas dos ultraprocessados, que é feito basicamente de aditivos, gordura, sal e açúcar, ele vai diminuindo para criar essa disruptura aí em relação aos alimentos. Existem, sim, os vazios alimentares, os desertos alimentares, que são muito mais presentes. Esse tipo de alimento, né, industrializado, e aí a gente precisa criar práticas e políticas. As políticas, elas são importantes, e eu volto a dizer, não só as políticas federais, né, tem uma coordenação, mas as políticas municipais, os governos encamparem esse problema da fome, isso é muito importante, inclusive acabando aí com esses desertos alimentares, só com produtos ultraprocessados, né? Sobre a agricultura familiar, de fato, eu falei muito timidamente, a minha área de atuação, mas por conta do tempo aí não dava. Quando a gente fala em agroecologia, a gente está, obviamente, falando na agricultura familiar, nos indígenas, nos camponeses, esse é o público, né?
porque parte dos conhecimentos deles, né, essas práticas agrícolas que a gente precisa resgatar, que é o trabalho com a natureza, com a vida, não é o trabalho com a morte, com essa agricultura baseada aí no pacote tecnológico da Revolução Verde. E, de fato, pensar em agroecologia é pensar em distribuição de terras, porque sem terra, o que você vai produzir? A gente precisa ter a distribuição de terra. Outro dia, aí, acho que 2 semanas atrás, o governador atual estava falando que não vai existir reforma agrária no estado de São Paulo, porque a reforma agrária no Brasil não deu certo. O que não deu certo é a reforma agrária ter saído do papel. A gente não teve um processo de reforma agrária, tal como é a reforma agrária, pensando em redistribuição de terras para quem precisa, porque a gente ainda tem um contingente aí de famílias que ainda tem terra. Então, é uma mudança estrutural mesmo. Não tem como pensar em agroecologia sem pensar numa mudança estrutural. Ela pode até começar no micro, né? Mas a FAO já está, a própria FAO está encampando a agroecologia como uma dos seus caminhos, né? Já promoveu diversos simpósios para se discutir agroecologia, e também tem lá um departamento de territorialização da agroecologia, ou seja, de massificação da agroecologia no mundo. Desculpa aí, acho que eu falei. Amanda, você fez uma bela pergunta do ponto de vista assim, não é só familiar, tá? Hoje, por exemplo, essa fazenda que eu faço pesquisa lá é da família Abílio Diniz. E eles entraram com muita grana nisso. Por quê? Porque eles descobriram que o futuro vai ser orgânico. A galera não coloca dinheiro. Infelizmente é assim, nós vivemos nesse mundo. E o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo dar escala, né? Porque nós temos um economista aqui, se a gente não der escala no negócio, nós não vamos chamar os grandes, entendeu? Então, a agricultura familiar no Brasil, o alimento no Brasil, ele é baseado na agricultura familiar. Quem põe comida na nossa mesa é a agricultura familiar. Mas o tamanho de terra é totalmente desproporcional para as commodities, entendeu? Então, com esse surgimento agora de produção de grãos orgânicos, Estados Unidos movimenta bilhões com isso, eu acho que nós vamos ter que fazer esse movimento. Mas qual é o problema? A agricultura ela cresceu tanto no convencional que hoje a gente não tem trator pequeno mais no mercado. Os tratores são enormes. Alto consumo, emissão de CO2. Como que nós vamos fazer uma agricultura orgânica com esse tipo de máquina? Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter que ter uma máquina, né? Pequena, mas essa é a visão, entendeu? Que faça a capina de forma sem o uso de agrotóxicos, tudo aquilo. Mas nós temos que dar escala, tá? Para também trazer os médios e os grandes produtores para produzir de forma sustentável, tá bom? Eu queria muito rapidamente... Oi, professor? Só mesmo agradecer. Eu queria, portanto, fazer o fechamento dessa mesa, agradecendo. Antes de fazer o fechamento, queria dizer que, Miguel, o fato de ter a discussão, para nós, a situação no Brasil ela é tão gritante, ela é tão desesperadora, que se a gente conseguir fomentar a discussão, já é uma vitória tremenda, né? Então, eu acho que por isso só por isso já é válido, porque o ponto de partida para a mudança dessa situação desesperadora que nós estamos vivendo, com a presença de uma extrema-direita devastadora no nosso governo, ela é a discussão, né? Então, a gente não pode desvalorizar isso também, tá? Então, eu queria agradecer demais a presença do professor Zigomar, do professor Antônio e da professora Vanilde, por essa rica discussão, por essa perspectiva de várias perspectivas de entendimento sobre a questão da agricultura, da fome, e que são muito importantes para que a gente possa traçar caminhos em torno de uma perspectiva de sustentabilidade. Muito obrigado a todos, agradeço a presença de todos e todas, e a nossa programação continua à tarde, por favor, nos prestigiem. Obrigado.